Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Nós já estamos na lição de número 6 e antes de nós começarmos a nossa aula, não esqueça de já deixar o seu like, de já compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, no Instagram, no Facebook, onde você puder, para que outras pessoas sejam alcançadas por esse vídeo. Também não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e vamos à aula. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 de Marcos, que tem por tema o servo enfrenta a incredulidade. O texto áureo vai dizer: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos capítulo 6, versículo 3. A verdade prática diz: o servo Jesus triunfará até sobre a incredulidade dos seus discípulos. Bem, para a gente fazer aqui uma conexão da lição anterior com a lição atual, vamos só relembrar que no capítulo 5 de Marcos nós estudamos a autoridade de Jesus, primeiro sobre os demônios, depois sobre as enfermidades e depois sobre a morte. Lembrando que no capítulo anterior, quando Marcos ele descreveu aquelas histórias, ele deu um certo destaque à fé daquelas pessoas, tanto que quando a mulher do fluxo de sangue ela foi curada, Jesus faz questão de identificar ela, quando ele diz quem me tocou, e assim forçando ela a se identificar, para que deixasse bem claro que o que a curou foi a sua fé, porque ela tocou nas vestes de Jesus e ficou curada. Mas aí Jesus faz questão de identificar ela e dizer: vai em paz, a tua fé te curou. Então Jesus dá uma certa ênfase à fé daquelas pessoas. E como a gente já relembrou na aula anterior, a fé sem obras é morte. Então aquela mulher precisou agir para poder colocar a sua fé em prática e ser curada. A partir dali a gente também viu o destaque que Marcos deu na história de Lázaro, quando os servos dele chegaram e disseram: olha, não perturba mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Qual foi a palavra que Jesus disse? Não temas, Jairo, crê somente. Então o capítulo 5 é um capítulo que dá muita ênfase à fé. Claro que o tema principal da nossa lição foi a autoridade de Jesus, mas Jesus dá muita ênfase à fé daquelas pessoas que precisa ser exercitada. Só que agora, em contraste com a lição 5, que a gente estudou, que foi sobre a fé, agora o que vai ser colocado em ênfase aqui por Marcos é justamente a incredulidade. E nós podemos observar que é um contraste gritante, porque no capítulo 5, João Marcos, ele mostra a autoridade de Jesus sobre o diabo, sobre as enfermidades e até sobre a morte. E agora no capítulo 6, em contraste, ele vai mostrar a incredulidade dos nazarenos, a incredulidade de Herodes e a incredulidade até dos seus discípulos, até de quem andava com ele. Então a gente vai ver agora esse contraste mais claramente no capítulo 6. O subtópico 1 vai dizer a incredulidade dos nazarenos, o subtópico 1 vai dizer local de incredulidade, Marcos capítulo 6, versículo 3, que diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Bem, já que nós vamos falar agora do tema local da incredulidade, esse local que vai ser tratado é justamente Nazaré, nós precisamos voltar um pouquinho só para recapitular. Jesus, ele nasceu na cidade de Belém. Jesus nasceu em Belém, porém ele foi criado, ele foi educado, ele cresceu na cidade de Nazaré, que é esta cidade que falaremos hoje. Depois que ele cresceu na cidade de Nazaré, que ele começou o seu ministério, ele se mudou para a cidade de Cafarnaum, que foi onde ele montou a sua base, e dali ele ia para as outras cidades, ele ia para aquelas cidades ao redor do Mar da Galileia, levando a palavra, mas a base dele era Cafarnaum. Inclusive, Cafarnaum é a cidade onde Pedro morava, né? É bom lembrar disso. E Cafarnaum fica a 30 quilômetros da cidade de Nazaré, são cidades muito próximas. Então a gente precisa lembrar que Jesus, ele nasceu em Belém, ele cresceu em Nazaré e ele foi fazer o seu ministério. Quando começou o seu ministério, ele se mudou para Cafarnaum. E agora, em Cafarnaum, ele já fez todos esses milagres. O contexto é esse. Ele já operou todos esses milagres que a gente já estudou até hoje. Todos os milagres. Jesus já era conhecido em vários lugares. Já tinha uma grande multidão seguindo ele. Então, Jesus já havia operado muitos milagres. E agora que ele já está com sua base em Cafarnaum, ele resolve retornar a Nazaré, que é a cidade onde ele cresceu, no vilarejo onde ele cresceu. E nesse retorno para Nazaré que vai acontecer justamente esta incredulidade. Mas nós precisamos relembrar que essa já é a segunda chance que Jesus já está dando ali para a cidade de Nazaré, para a cidade onde ele cresceu. Porque nós precisamos relembrar e voltar um pouquinho que no início do ministério de Jesus, ele foi pregar ali em Nazaré, numa sinagoga, no dia de sábado, e o povo expulsou ele da sinagoga.
virou-se com ele, com o que ele estava falando, e expulsou ele da sinagoga, inclusive queriam até matá-lo, porque levaram ele, a palavra de Deus vai dizer que levaram ele para o cume do monte, ali onde aquela cidade havia sido edificada, e queriam precipitá-lo dali. É quando ele sai no meio do povo e se retira daquele lugar. Isso a gente vai encontrar lá em Lucas capítulo 4, o versículo 29, é onde vai falar que querem precipitar ele do monte, mas aí você lê um pouquinho antes para você entender o contexto. Mas essa já é a segunda chance que Jesus está dando para aquela cidade de Nazaré, que ele já havia sido rejeitado uma vez quando ele foi ali para pregar e falar a respeito do reino de Deus. Então aqui a gente nota que o fato de Jesus ter vivido ali entre os nazarenos por 30 anos, o fato deles conhecerem Jesus, deles terem visto Jesus certamente com uma vida irrepreensível diante de toda a população, de toda a sociedade, esse fato de Jesus ter crescido ali, ao invés de gerar uma fé naquele povo, não, foi justamente o contrário. Foi digamos assim, uma desconfiança, um preconceito e uma incredulidade da parte do povo, já que a origem e a profissão de Jesus tornou, na verdade, um obstáculo para aqueles nazarenos crerem em Jesus. Ou seja, o povo tornou-se justamente incrédulo por causa da origem de Jesus. Eles não conseguiam ver ele como Messias, eles viam ele apenas como o carpinteiro, o filho de Maria, cujos irmãos e as irmãs eles conheciam. Então, isso tornou-se, eles transformaram, os nazarenos transformaram isso num obstáculo, ao invés de se tornar um impulso para que a fé deles aumentasse, que impulsionasse a fé deles, o fato de eles terem visto Jesus crescer, deles terem visto a vida irrepreensível que Jesus levava, não. Eles justamente escolheram fazer disso um obstáculo para a fé deles. Então a gente vê que o povo de Nazaré, ele reconhecia que Jesus fazia coisas extraordinárias, que Jesus fazia coisas maravilhosas, porque a fama de Jesus, como eu falei no início, ela já corria por toda aquela região. Jesus já havia feito muitos milagres, já havia uma grande multidão atrás dele, o povo já tinha visto Jesus operar muitas maravilhas, então o povo de Nazaré, ele acreditava que Jesus, ele sabia que Jesus fazia essas coisas extraordinárias e reconhecia que Jesus fazia, só que eles consideravam, mesmo assim, mesmo com todas essas evidências, eles preferiram considerar apenas Jesus como um carpinteiro. Então eles fizeram 3 perguntas para Jesus que a gente vai encontrar a seguir, que são: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então aqui eles reconheciam que Jesus tinha uma sabedoria sobre-humana, porque Jesus ensinava sábia e eficazmente, e eles tinham visto isso. Mas aí eles faziam esta pergunta: de onde vem tudo isso? Se nós sabemos, como quem diz, se eu sei de onde tu viesse, Jesus, se eu sei que tu és um carpinteiro, se eu sei que tu és filho de Maria, eu sei que conheço tuas irmãs, então de onde vem tudo isso se eu sei a tua origem? Então a origem de Jesus tornou-se um obstáculo, eles fizeram disso um obstáculo para eles crerem em Jesus, e eles sentiam-se ofendidos, porque outras pessoas se impressionavam, porque outras pessoas seguiam Jesus por conta de tudo isso que ele fazia. Então a gente vê aqui o contraste entre o humilde carpinteiro e o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. A gente vê que esse contraste ele foi muito grande para que o povo nazareno compreendesse. Eles preferiram não compreender. Eles olhavam de um lado, não, eles pesavam. Aqui está o carpinteiro, aqui está o Filho de Maria, aqui está aquele que eu conheço todos os seus irmãos, nós vimos ele crescer, toda a sua vida foi aqui. E aqui nós temos agora se apresentando esse como o Cristo, como o Messias, que faz milagre, que prega, que ensina de um modo sobre-humano, com uma sabedoria grande. E eles tinham essas 2 informações. E eles preferiram dar mais ênfase: não, ele não pode ser o Messias porque nós o conhecemos. Ao invés de eles olharem para aquele fato de eles o conhecerem e dizer: não, realmente este homem teve uma vida irrepreensível aqui nos 30 anos que viveu aqui, tinha uma vida irrepreensível, e agora no começo do seu ministério nós vamos aceitar e vamos fazer como todas as pessoas que tinham fé em Jesus, vamos crer que realmente ele é o Messias. Mas não, eles tomaram um caminho e uma decisão diferente. É o que a gente vai ver aqui no decorrer do texto. Então o povo de Nazaré agora ele tinha uma escolha, e a escolha que ele fez foi justamente pela descrença. Ele escolheu não crer em Jesus, ele optou pela descrença, uma escolha que inclusive deixou Jesus admirado, porque se a gente vê aqui, se a gente continuar lendo, vai dizer que Jesus admirou-se da incredulidade daquele povo, porque eles rejeitaram a autoridade de Jesus, porque consideravam ele igual a todas as outras pessoas daquela cidade, simplesmente um nazareno, um homem comum, filho de um carpinteiro. Então eles pensavam que conheciam Jesus, e nessas noções preconcebidas, onde eles já tinham criado essa ideia de Jesus, então isso impediu ele de aceitarem a mensagem de Jesus. Isso afastou ele de Jesus, e eles estavam, na verdade, procurando ali uma explicação humana para
tamanha sabedoria de Jesus para tantos milagres que ele estava ali fazendo, tanto que eles provavelmente devem ter pensado, mas Jesus não estudou numa escola rabínica para ele ter toda essa sabedoria, para ele ter todo esse conhecimento. Então eles procuravam uma explicação humana para aquele conhecimento de Jesus, mas eles não iam encontrar em coisas humanas, eles iam encontrar justamente na fé. Se eles crescem em Jesus, eles iam entender que aquele poder vinha de Deus. Então nós hoje em dia nós devemos estar atentos para que o preconceito não tome conta, não nos torne pessoas cegas em relação às verdades. Pelo contrário, quanto mais a gente aprende a respeito da palavra de Deus, quanto mais a gente procura conhecer mais Jesus, que nós possamos com isso enxergar cada vez mais como ele realmente é, não criar as nossas noções preconcebidas de coisas de nós mesmos, de dizer, eu acredito que Jesus seja assim, cria um estereotipo. Não, nós temos que conhecer a verdade como ela é. Quanto mais nós buscamos conhecer a verdade, nós devemos nos afastar da incredulidade e fazer com que ela não tenha vez mesmo nas nossas vidas, que nós possamos ir sempre no caminho da crença, aprendendo mais a respeito de Jesus, mas colocando a nossa fé. Eu creio em Jesus, eu creio no Jesus verdadeiro, o Jesus da palavra de Deus, e nós vamos continuar nesta fé e não dando lugar à incredulidade. O subtópico 2 vai dizer os efeitos da incredulidade, Marcos capítulo 6, versículo 5, que vai dizer: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Quando a gente fala dos efeitos da incredulidade, a gente lembra lá de Marcos 16, que diz: aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Então veja quão graves são as consequências da pessoa não crer, porque a incredulidade é a falta de fé, a falta de crença em Deus. Então a gente vê aqui que tem uma consequência muito grave para a incredulidade, e Jesus ele não permaneceu ali naquela cidade de Nazaré. Se a gente continuar lendo, a gente vê que Jesus ele seguiu adiante, ele seguiu avante, porque se a gente for lembrar lá de Apocalipse, se eu não me engano é Apocalipse 3:20, que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus estava ali, mais uma vez, dando uma segunda chance para Nazaré, batendo a porta. E mais uma vez Nazaré, ele não abre a porta para Jesus, ele fecha as portas para Jesus. No momento que ele fecha as portas para Jesus, ele fecha a porta para tudo que Jesus traz de bom, os seus milagres, a salvação, tudo isso o povo rejeitou, o povo de Nazaré rejeitou pela segunda vez. E se a gente for ver, não tem nenhum relato na Bíblia que mostre que Jesus retornou para a cidade de Nazaré. Não, aquela foi, segundo os relatos da Bíblia, aquela foi a última vez que Jesus foi a Nazaré. Então, se a gente for ver também, não tinha nenhum valor Jesus operar nenhum milagre ali, grandes milagres em Nazaré. Não haveria muito valor, já que o povo não aceitou a sua mensagem, já que o povo não creu que ele era o Filho de Deus. Então Jesus ele segue adiante, ou seja, ele vai continuar levando a mensagem, procurando aqueles que justamente pudessem responder os seus milagres e a sua mensagem. E com isso a gente vai ver quão terrível é o pecado da incredulidade, porque se a gente for continuar lendo aqui a história em Marcos, a gente vai ver que vai dizer que Jesus operou ali poucos milagres, ele curou poucos enfermos, é assim que fala, Jesus curou poucos enfermos impondo-lhe as mãos. Então a gente vê que a incredulidade, ela impediu que os milagres acontecessem, porque onde se rejeita o doador, digamos assim, não tem sentido a dádiva permanecer naquele lugar, não tem nenhum sentido a dádiva. Então se a gente for lembrar aqui de um milagre mais recente, na mulher do fluxo de sangue, que Jesus disse para ela: olha, vai em paz, a tua fé te curou. E a gente vai notar que na maioria das vezes esses milagres que ocorreram foram como se fosse uma resposta, uma cooperação à fé, como se fosse mesmo um trabalho em equipe, um trabalho conjunto. E assim como Jesus opera um milagre em resposta à fé das pessoas, a incredulidade também vai impedir que Jesus opere esses milagres. É assim que acontece. Mas a gente também precisa entender que não é que o poder de Jesus seja limitado. O poder de Jesus não tem limite. O poder de Jesus é ilimitado. Ninguém pode limitar o poder de Jesus. Mas como um princípio geral, o milagre ele vai seguir a fé, como se fosse um complemento. E para nós entendermos bem como a incredulidade pode atrasar a vida das pessoas, a gente vai voltar um pouquinho mais, vai lembrar do povo de Israel. Veja que a incredulidade daquele povo fez atrasar a vida deles em 40 anos. Eles ficaram 40 anos no deserto e a incredulidade impediu ele de entrar na Terra Prometida. Só para a gente ter uma ideia de quanto a incredulidade é um pecado terrível e que atrasa realmente as vidas. O subtópico 3 vai dizer reações à incredulidade. Marcos capítulo 6, versículo 6, que vai dizer: admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar.
Então até aqui o que a gente notou é que Jesus poderia ter realizado milagres maiores ali em Nazaré, mas devido à incredulidade, o orgulho do povo impediu que Jesus operasse esses milagres, tanto que, como a gente falou, Jesus operou poucos, ele curou poucos enfermos impondo as mãos ali sobre ele, e até esses poucos enfermos que ele curou, até essas curas que ele realizou, surtiu pouco efeito sobre aquela população, já que aquele povo, ele decidiu no seu coração não aceitar a mensagem, não crer que Jesus era o Filho de Deus. Então isso impossibilitou o acontecimento de mais milagres, que Jesus fizesse mais milagres. E, repito, até os poucos milagres que Jesus fez ali, curando aqueles enfermos, não surtiu efeito sobre aquele povo, porque não aceitou a mensagem que ele havia levado para eles. O que levou Jesus imediatamente a sair daquela cidade e a ir para outro lugar que aceitasse a sua mensagem e que cresce que de fato ele era o Filho de Deus. Mas é interessante nós frisarmos que a incredulidade dos nazarenos não fez Jesus retroceder, não fez Jesus sair do seu alvo, não fez Jesus esquecer a sua missão. Pelo contrário, ele seguiu e agora ele vai buscar ampliar o seu ministério. O que ele vai fazer? Ele vai enviar os apóstolos para levar a mensagem que ele tinha enviado até hoje. Agora ele dá essa missão para os seus apóstolos também, como quem diz, vocês já viram os milagres, vocês já ouviram os ensinamentos, agora vocês vão levar essa mensagem, vão cumprir essa missão. É como se a missão de Jesus agora fosse repartida ali com seus discípulos, e eles começavam ali a levar o ID. E com isso a gente vê que Jesus chamou os apóstolos não apenas para estarem ali com eles, mas para que eles fossem levar essa mensagem, que eles fossem enviados a pregar essa mensagem que expelisse os demônios. Jesus envia eles para expelir o demônio, e Jesus nos deu essa missão também, a missão de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa mensagem também, esse ID, essa missão também é para nós. Nós somos discípulos, seguidores de Jesus. E a mensagem que os apóstolos tinham para levar era justamente essa mensagem, a mensagem do arrependimento, porque se nós formos relembrar, a mensagem que João Batista levava no deserto era justamente essa: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Aí ele vai, batiza Jesus, Jesus começa o seu ministério, Jesus sai para pregar. E quando Jesus sai para pregar, a mensagem que ele leva é justamente essa: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Então essa é a mensagem que os apóstolos estavam levando, e essa é a mensagem que nós devemos levar para o mundo. Porque a mensagem do evangelho, ela começa com arrependimento. Arrepender-se significa mudar a mente, mudar de mente, adaptar-se uma ação a essa mudança. Ou seja, arrependimento não é choro, arrependimento é mudança de vida, é algo revolucionário, é algo que você vai mudar completamente a sua vida. E esses apóstolos, Jesus enviou eles de 2 em 2. Por que não enviou de 1 em 1? Já que, se nós formos pensar humanamente, se eles fossem enviados de 1 em 1, eles conseguiriam ali alcançar uma região naquele país ali muito maior, regiões muito maiores naquele país. Mas não, Jesus enviou eles de 2 em 2 justamente para mostrar essa cooperação mútua. E também a vantagem de enviar-se de 2 em 2 é que eles poderiam fortalecer, eles poderiam encorajar um ao outro, inclusive na questão do enfrentamento da rejeição, porque assim como Jesus foi rejeitado, assim como Jesus passou pela incredulidade ali daqueles nazarenos, os seus discípulos também enfrentariam isso, enfrentariam a incredulidade, enfrentariam a rejeição. Então, quando se anda de 2 em 2, você tem esse encorajamento para enfrentar essas rejeições, para se fortalecer um ao outro, ou seja, é um encorajamento mútuo, é uma cooperação mútua. Então, Jesus envia eles ali de 2 em 2. E a orientação que Jesus dá para os seus apóstolos é que nessa missão eles não deveriam levar túnica extra, nem alforje, nem dinheiro. Ou seja, eles deveriam confiar na provisão divina. Claro que Jesus não queria que eles passassem a necessidade, Jesus queria que eles fossem supridos, mas não ao ponto de cessarem de viver pela fé. O tópico 12 vai dizer a incredulidade de Herodes. O subtópico 1 vai dizer homem devasso. Marcos capítulo 6, versículo 18. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Bem, agora que nós já falamos da incredulidade dos nazarenos, o autor da revista ele vai nos levar à incredulidade de Herodes. A gente precisa lembrar que a família herodiana, ela teve uma passagem histórica muito sombria. Essa família era muito complicada e ela foi marcada, na história dela, foi marcada por muitos assassinatos, mentiras, adultério, traição, muita coisa ruim mesmo acontecia nessa família. A gente precisa voltar só um pouquinho para compreender esse contexto, porque o primeiro Herodes que teve foi Herodes o Grande. Herodes o Grande foi aquele que reformou o segundo templo. Inclusive, ele não apenas reformou, mas ele também ampliou este segundo templo, conforme nós já estudamos. Ele que fez a ampliação do segundo templo. E ele casou-se 10 vezes. E ele matou suas esposas e seus filhos, porque ele era tido como um Herodes louco, ele era um rei louco. Ele sempre imaginava que as pessoas estavam conspirando contra ele, e nessa
alucinação que ele tinha de achar que todos estavam conspirando para tomar o trono dele, ele matou suas esposas e seus filhos. Ele também mandou matar as crianças de Belém, a gente vai lembrar dessa história, que foi inclusive quando ele mandou matar todas as crianças de Belém, com o intuito de eliminar Jesus, porque Jesus era o esperado rei dos judeus, então ele já achando que queria tomar o seu trono, ele foi e mandou matar todas as crianças com o intuito de matar também Jesus no meio dessas outras crianças. Então ele era um rei muito louco. Já Herodes Antipas, que é esse Herodes deste período que nós estamos estudando, é filho de Herodes o Grande. Herodes Antipas é filho de Herodes o Grande. Ele também é chamado, é o filho mais novo dele. E ele é chamado de rei, mas na verdade o título original dele é tetrarca. E ele era governador de uma quarta parte da nação, porque quando o seu pai Herodes o Grande morreu, os romanos eles dividiram o reino de Herodes o Grande em três partes, que foi entre seus 3 filhos. E Herodes Antipas, ele ficou justamente sendo governador da Pérea, sendo tetrarca da Pérea e da Galileia. Isso quando ele tinha 16 anos, ou seja, conforme o autor da revista nos informa, de 4 a.C. até 39 depois de Cristo, ele foi ali o governador, foi o tetrarca daquela parte, daquela região da Pérea e da Galileia. E Herodes Antipas, ele se divorciou da sua mulher para casar com a mulher do seu irmão Filipe, que era governador de uma outra região, da região de Traconites e Itureia. Ele era governador dessa outra região e o seu irmão, Herodes Antipas, ele divorciou-se da sua mulher para casar com a mulher do seu irmão, enquanto seu irmão ainda era vivo. Então João Batista, ele vai denunciar esse adultério e incesto ao mesmo tempo. Ele vai denunciar justamente esse texto que nós lemos, pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Então João Batista, ele confrontava os dois por eles terem cometido adultério, e eles confrontavam com a verdade. E então Herodias, a mulher dele, elaborou a partir daí uma perseguição para poder matar João Batista. E a posição de Herodes Antipas, ao invés de se arrepender, ao invés de buscar uma mudança, não, foi o contrário, ele endureceu o seu coração. O subtópico 2 vai dizer homem perturbado. Marcos capítulo 6, versículo 16, que diz: Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João a quem eu mandei decapitar que ressurgiu. A gente vê aqui que a consciência de Herodes, ela estava completamente atormentada, porque João Batista havia se interposto ao pecado, no caminho do pecado de Herodes, ou seja, ele havia confrontado Herodes com seu pecado. Então a consciência de Herodes atormentava ele, não dava paz. E ao mesmo tempo que Herodes temia João Batista vivo, agora que João Batista estava morto, Herodes temia ele mais ainda. E a história vai contar que Herodes, para agradar sua mulher e também para amenizar sua consciência, ele coloca João Batista na prisão e depois ele vai decapitá-lo. E olha como perturbado estava Herodes, que agora ele vai pensar que Jesus é o João Batista que ressuscitou para perturbar ele. E o autor da revista aqui, ele vai nos lembrar que Herodes ele era um homem muito conflituoso, porque vai dizer que ele, ao mesmo tempo que ele temia João, que ele gostava de ouvir João Batista, que ele respeitava João Batista, mesmo assim ele manda prendê-lo. Então, quando Herodes dá uma festa no seu palácio e a filha de Herodias chega dançando e ele promete dar a ela o que ela quisesse, o que ela pedisse, e agora, para manter a sua palavra que ele havia dado ali diante de muitos poderosos ali que estavam naquela festa que ele havia dado, para manter a sua palavra, agora ele precisa mandar, e ele manda decapitar João Batista. Ou seja, ele manda decapitar o homem que ele respeitava, o homem que ele temia, o homem que ele gostava de ouvir, o homem que ele chamava de justo. Então a gente vê ali um conflito, uma perturbação mesmo em Herodes. Porque ao invés de ele ouvir o profeta, ele prendeu, ele matou o profeta, e ele endureceu com isso ainda mais o seu coração. A incredulidade tomou conta do coração de Herodes. O subtópico 3 vai dizer técnica de sanduíche. Marcos capítulo 6, versículo 22, que diz: entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convidados. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. Aqui o autor da revista vai explicar de forma bem interessante essa técnica que é muito usada no livro de Marcos, onde ele está contando uma história, ele dá uma pausa, entra uma outra história naquele meio e depois ele recomeça e finaliza aquela primeira história que ele começou. Então, eles chamam isso de técnica do sanduíche. Eu achei bem interessante a forma que o autor usou para explicar de uma forma bem simples. E também, quando ele usou o exemplo da mulher do fluxo de sangue, da história da filha de Jairo, deu para compreender de forma bem simples, porque ele vai dizer que Jesus estava indo para curar a filha de Jairo, quando de repente ele encontra ali no meio do caminho a mulher do fluxo de sangue. Aí conta a história da mulher do fluxo de sangue com a sua cura, e depois ele retoma a história da
cura da filha de Jairo. Mas isso é para ter uma compreensão maior, no final das contas, ter uma compreensão maior de toda a história. Inclusive, a história de Jairo, aquela cura da mulher do fluxo de sangue, serviu para Jairo ter uma fé mais aguçada, exercitar sua fé através daquela cura que ele viu ali. Então, isso chama-se técnica de sanduíche. E essa técnica é usada aqui, quando está contando a história dos apóstolos que foram enviados, e ele para aquela história para contar a história de João Batista e Herodes, e em seguida ele retoma a história e finaliza. Essa é uma técnica bastante usada por Marcos, e uma técnica bem interessante. O tópico 3 vai dizer a incredulidade dos discípulos, que vai dizer, o subtópico 1, ao alimentar 5.000 homens. Marcos capítulo 6, versículo 37 diz, porém ele lhes respondeu, dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Aqui nós precisamos entender o contexto. O contexto é que os apóstolos haviam sido enviados para a missão e agora eles retornam dessa missão. Lembra, a gente acabou de falar da técnica de sanduíche, justamente isso. Entrou a história de João Batista no meio só para ter a compreensão, mas a história dos discípulos que foram enviados para a missão, ela vai continuar. Agora eles estão retornando dessa missão a qual eles foram enviados de 2 em 2. E nesse retorno deles, Jesus vê que eles estão muito cansados, porque o contexto também vai dizer que eles estavam muito cansados, que eles não tinham tempo nem para comer. É isso que o contexto vai dizer. E também vai dizer que eles estavam tristes por conta da morte de João Batista, que João Batista havia sido degolado. Lembra que nós estudamos agora? Então, é esse o contexto de tristeza por conta da morte de João Batista e também para eles descansarem. Eles precisavam descansar porque eles não tinham tempo nem para comer. Então, Jesus ele toma uma iniciativa. Jesus diz, não, vocês precisam descansar, vamos sair para um lugar deserto para nós descansarmos. E Jesus sai com seus apóstolos para este lugar deserto para que haja esse descanso necessário para os seus discípulos. Só que chegando ali, Jesus vai pegar o barco, quando ele chega nesse local que eles tinham reservado para eles descansarem, quando eles chegam lá, a multidão já estava lá esperando ele. A multidão havia acompanhado ele pelo caminho e estavam lá já aguardando. E Jesus, quando vê essa multidão, ele não despede a multidão, porque ele olha para essa multidão e ele vê eles como se fossem ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor. Então Jesus se compadece deles. Então é como se Jesus estivesse interrompendo ali aquele momento de descanso dos apóstolos, aquele momento, digamos assim, interrompendo as suas férias. Ele interrompe as suas férias e ele ensina aquela multidão o dia todo. E quando chega tarde, os discípulos como se estivessem incomodados já com aquela situação, porque é como se fossem férias frustradas. Eles saíram para descansar e chegando lá, a multidão já estava lá. E eles que já estavam cansados, porque não tinham tempo nem de comer, já estavam muito tristes por conta da morte de João Batista. Eles passam o dia lá, Jesus passa o dia ensinando, e no final do dia eles já estão, digamos assim, impacientes, porque eles não conseguem olhar para aquela multidão como Jesus olhou, que olhou para aquela multidão como se fosse ovelhas sem um pastor, e se encheu de compaixão. Eles ainda não conseguem olhar dessa forma para a multidão. Então, eles ficam incomodados e eles buscam uma alternativa, e eles chegam para Jesus e dizem assim, está aqui na Bíblia, diz, mestre, despede o povo, tá ficando tarde, eles precisam comer alguma coisa, e esse lugar é deserto. Então é quando Jesus vai responder para ele, dai de comer vocês mesmos para essa multidão, dai-vos vós mesmos de comer a ele. Então alguém vai responder para Jesus, onde nós compraremos pão? Aí Filipe vai chegar e vai dizer, mas o problema não é comprar o pão. O problema é que nós precisaríamos de pelo menos 200 denários para comprar pão para alimentar toda essa multidão. Então a gente vê que ali tinha muita descrença, né? Faltava um pouquinho de fé ali. Eles mostravam para Jesus as dificuldades, o que impedia eles de conseguir efetuar aquilo que Jesus estava pedindo, que era alimentar a multidão. Quando chega nesse ponto, o autor da revista ele vai mostrar aqui uma grande diferença da reação de Jesus para a reação dos discípulos, porque Jesus, quando olha para aquela multidão, ele se enche de compaixão, porque ele consegue enxergar aquela multidão como um rebanho, como ovelhas sem pastor. Já para os discípulos falta compaixão. Quando eles olham, eles não veem isso, eles olham com impaciência, eles olham para si mesmo, para os seus problemas, para a sua tristeza por conta da morte de João Batista, para a sua falta de momento para descansar, não tinha um tempo de comer. Mas Jesus não, Jesus ele consegue olhar para aquela multidão e ver com olhos de compaixão, e ver aquela multidão como ovelhas, que facilmente as ovelhas podem se desgarrar, e sem um pastor essas ovelhas ficam em grande perigo. Então é assim que Jesus consegue ver aquelas pessoas. Jesus era aquele pastor que podia, digamos assim,
ensinar para aquelas ovelhas tudo que elas precisavam saber para não se desgarrar de Deus, para não se afastar de Deus. E agora, diante de toda essa incredulidade dos seus discípulos, Jesus pergunta para eles: quantos pães tendes? E eles respondem: 5 pães e 2 peixinhos, é o que eles têm. André é o que dá ali o resultado, que dá o relatório para Jesus da quantidade de alimento que eles tinham ali. Mas ao mesmo tempo que ele dá esse relatório, ele também apresenta dificuldade. Ele vai dizer: o que é isso para tanta gente? Então a gente vê ali que faltou fé para os discípulos. E quando falta fé, a incredulidade ela vai entrar. A falta de fé, a descrença no poder de Deus, a descrença em Jesus. E Jesus manda ali a multidão sentar ordenadamente, e ele pega aquele pão, ele dá a graça, ele parte aquele pão e aquele pão se multiplica. E ele pega aquele peixe, ele dá a graça, reparte, e aquele peixe se multiplica e alimenta toda a multidão. E a palavra de Deus vai dizer que eles recolhem 12 cestos. E a Bíblia também diz que imediatamente após este milagre, ele manda os discípulos embarcarem no barco, entrarem no barco e voltarem para casa. E o autor da revista vai nos lembrar aqui que mesmo o ciclo mais íntimo de Jesus, mais próximo, que eram os seus discípulos, não estavam imunes à incredulidade, à descrença e até à falta de amor, à falta de compaixão por aquela multidão que estava sedenta da palavra de Deus, sedenta de ouvir mais a respeito do reino. Então nós devemos sim estar, mesmo nós que estamos ali na presença de Deus, que estamos servindo a Deus, que estamos buscando a Deus, nós devemos estar atentos para que a incredulidade não chegue no nosso coração, não chegue nas nossas vidas, a falta de amor pelo próximo, a falta de amor pelas almas não chegue até nós, mas que nós possamos sempre estar ali, andando com Jesus e buscando alimentar a nossa fé dia após dia, porque como eu já falei antes, a fé é como um músculo, precisa ser alimentado diariamente, então que nós possamos alimentar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, e para que a incredulidade não tome conta das nossas vidas. O subtópico 2 vai dizer: ao andar sobre as águas. Marcos capítulo 6, versículo 50, diz: pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Então, no tópico anterior, a gente terminou quando Jesus, assim que alimentou a multidão e os discípulos, seus apóstolos, viram ali aquele milagre acontecendo, imediatamente Jesus já manda os discípulos entrarem no barco e retornarem. Agora, uma coisa interessante que a gente nota aqui nesse texto é que Jesus despede os discípulos antes de despedir a multidão, porque Jesus, primeiramente, assim que termina, que ele efetua o milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele vai e diz para os seus discípulos, despede ele: olha, entrem no barco, vão para Betsaida. E ele fica lá com a multidão. Então, por que Jesus despede primeiro os discípulos e não primeiro a multidão, já que eles tinham ido ali como se fosse, digamos assim, um descanso, umas férias que ele passaria ali junto com os discípulos? E quando Jesus despede primeiro os discípulos, na verdade, Jesus está poupando os discípulos de uma tentação que provavelmente ele sabia que eles ainda não estavam preparados para resistir. Porque João vai contar que, ele vai relatar esse mesmo texto e vai dizer que depois que a multidão comeu os pães e os peixes da multiplicação, a multidão desejou arrebatar Jesus para fazê-lo rei, para fazê-lo Messias. Só que o rei, o Messias que eles pensavam, a ideia que eles tinham era de um Messias político, de um Messias terreno, que era aquele que nós já falamos. O povo de Israel, ele esperava alguém que viesse com um grande poder terreno, que viesse, fizesse de Israel o primeiro do mundo, que ele derrotasse Roma, que tirasse o povo de Israel debaixo do jugo de Roma e que ele se tornasse o número 1 do mundo, que ele fosse um grande reino, que Israel reinasse. Era esse o Messias, era esse o rei que a maioria dos judeus estavam esperando. Alguém forte politicamente, alguém poderoso, mas poderoso e com um reino aqui na terra, alguém que viesse trazer um reino aqui para a terra. Só que aí eles não entendiam, eles ainda não compreendiam que Jesus, ele vinha trazer um novo reino sim, mas não um reino desta terra, um reino celeste. Esse o reino que Jesus estava trazendo, era esse reino que ele estava anunciando, quando ele dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, não o reino daqui da terra. Então Jesus sabia que os discípulos ainda alimentavam essa ideia muito equivocada, essa noção muito equivocada de reino, quando eles achavam que era um reino político, que era um reino desta terra. Então eles sabiam que os discípulos ainda não estavam preparados para entender a missão de Jesus, eles ainda não entendiam a missão de Jesus. Inclusive, quando a gente lê lá em Atos 1:6, quando eles perguntam: será neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, eles ainda tinham essa ideia de que era um reino daqui da terra, que Jesus ia tirar eles debaixo do domínio de Roma, que ia fazer Israel como a primeira nação, como uma grande nação. Daí era uma ideia muito terrena. Então Jesus, para poupar eles dessa tentação, Jesus despede-os primeiro e depois ele despede a multidão. Depois desse acontecimento, Jesus sobe para o monte para orar. Então ali Jesus está orando, está intercedendo pelos seus discípulos, porque agora eles vão passar por mais uma prova de fé, digamos assim. Nesse momento, Jesus não vai estar com eles ali presente.
estar de longe intercedendo por eles. Então Jesus está ali no monte intercedendo por aqueles discípulos, porque se a gente for ver, esses discípulos, eles andavam com Jesus, eles andaram com Jesus, eles ouviram os ensinamentos de Jesus, eles viram os milagres de Jesus, mas mesmo assim o coração deles ainda encontrava-se endurecido. Eles ainda não criam verdadeiramente, não tinham fé verdadeiramente em Jesus, tanto que a incredulidade se mostrou naquele momento diante daquela situação. É isso que a gente está vendo agora, a incredulidade dos discípulos, até daqueles que estavam mais próximos de Jesus, demonstravam a incredulidade. Então Jesus está ali intercedendo por eles no monte. E também, se a gente for ver, provavelmente Jesus também intercedia, porque no coração daqueles discípulos ainda não havia um amor verdadeiro pelas almas, porque quando Jesus se compadeceu daquelas almas, quando eles saíram ali para descansar, mas que chegaram e Jesus viu aquelas pessoas, aquela multidão esperando por eles, Jesus, ele se encheu de compaixão e viu aquelas pessoas como ovelhas sem um pastor, mas os discípulos não, eles não conseguiram ver isso. Então ainda faltava ali no coração deles esse amor, ainda faltava essa compaixão pelas almas, e eles ainda precisavam aumentar muito mais a sua fé. Então, a partir do momento que Jesus despede eles ali, dizendo, vão para Betsaida, peguem um barco e vão, que depois eu encontro vocês, naquele momento ainda continua esse desafio, ainda continua esse teste de fé, assim que o autor da revista vai chamar, mais um teste de fé. Então, eles vão ali, e naquele momento agora, eles não estão mais com Jesus, Jesus não está com eles no barco, Jesus ficou lá no monte intercedendo por eles, subiu para orar no monte, e eles foram sozinhos. E quando eles chegam ali no meio daquele mar, eles são acometidos por uma tempestade, e essa tempestade é um vento contrário, e eles lutam das formas que eles têm, com as experiências que eles têm de marinheiros, de pessoas que são acostumadas com a pesca, e eles lutam e fazem de tudo para conseguir passar por aquela tempestade. E a palavra de Deus vai dizer que já era a 4ª vigília da noite. A 4ª vigília da noite é a última vigília da noite, é como se fosse a última hora, o último tempo. Ou seja, Jesus aguardou, porque nós sabemos que quando Jesus subiu para orar já era tardinha, então foi aproximadamente nesse entardecer, nessa tardinha, que os discípulos saíram ali, que Jesus enviou eles, dispensou eles. Então demorou muito tempo, foi uma luta muito grande, aquela tempestade levou muito esforço ali daqueles discípulos. Eles já estavam na 4ª vigília da noite. A 4ª vigília da noite, repito, é a última vigília, já é entre 3 e 6 da manhã, então eles passaram um grande período de tempo, e Jesus, ele vai aparecer próximo ali já nessa última hora, digamos assim, que é a 4ª vigília da noite, na última hora que eles já estão ali lutando com aquela tempestade. Jesus olha e vê que eles estão ali naufragando, que eles não vão conseguir vencer, que eles estão passando por grande dificuldade, que eles vão precisar da ajuda de Jesus. E quando Jesus percebe ali o fracasso espiritual de mais esse teste que os discípulos estão passando, Jesus vai ao encontro deles, Jesus vai caminhando sobre as águas, e os discípulos, eles ficam surpresos ao ver Jesus caminhando sobre as águas, eles ficam aterrorizados, eles acham inclusive que é um fantasma, mesmo sabendo que eles deveriam saber que Jesus não os abandonaria, que Jesus estaria sempre com ele, mesmo que eles tivessem perdido Jesus de vista, mesmo que eles não estivessem vendo Jesus, mas Jesus sempre estava cuidando deles, sempre estava vendo eles, sempre estava intercedendo por eles. E mesmo com a falta de fé dos seus discípulos, Jesus está ali presente, chega ali, acalma a tempestade, acalma todo aquele furor, toda aquela ira do mar, e tudo fica calmo. Jesus resolve toda aquela situação assim que ele chega. E é um exemplo para nós, sempre que nós estivermos passando por grandes tempestades, nós devemos continuar crendo que Jesus está sempre conosco, que ele vai sim nos salvar, que ele vai nos resgatar, que ele não vai permitir que o nosso barco naufrague, mas que ele vai sempre estar conosco para nos ajudar. Então a gente nota que mesmo depois dos discípulos ver que Jesus havia alimentado mais de 5.000 pessoas ali com aqueles poucos pães e poucos peixes, que Jesus havia multiplicado, mesmo assim os discípulos ainda não criam, ainda mantinham a sua incredulidade, porque se eles crescem, eles saberiam que Jesus cuidaria deles ali naquela tempestade, eles teriam fé. Inclusive, se eles crescem, se eles já tivessem assimilado essa fé, eles não se admirariam em ver Jesus caminhando sobre as águas, porque eles já teriam assimilado que Jesus é o Filho de Deus, e o Filho de Deus pode todas as coisas, mas isso ainda não havia, eles ainda não haviam compreendido isso inteiramente, ainda não haviam aceitado isso inteiramente, não haviam assimilado o que eles conheciam a respeito de Jesus, quem Jesus realmente era, o Filho de Deus. Mas se a gente for ver como nós podemos nos parecer com os discípulos, né? Porque mesmo a gente sabendo que Jesus fez tudo isso, mesmo a gente crendo que Jesus caminhou sobre as águas, que Jesus ressuscitou mortos, curou leprosos, enfim, que Jesus fez todos esses milagres, mesmo assim, muitas vezes a gente ainda consegue ficar espantado quando vê o agir de Deus, ou muitas vezes nós, mesmo crendo, mesmo sabendo que Jesus operou todos esses milagres, mesmo assim a gente
gente ainda fica aflito em meio à tempestade, achando que Jesus não vai nos salvar, mas nós precisamos crer que Jesus, ele é o Filho de Deus, que ele pode todas as coisas, que ele está ao nosso lado e que não vai deixar que o nosso barco naufrague. Mas nós precisamos exercitar a nossa fé e precisamos impedir, através da nossa fé, impedir que a incredulidade entre na nossa vida. O subtópico 3 vai dizer o exemplo de fora, Marcos capítulo 6, versículo 56, que diz: onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que o deixassem tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos o tocavam saíam curados. Então a gente vai ver quando Jesus ali desembarcou na cidade de Genezaré, a gente já vai ver outra situação completamente diferente. Em contraste, conforme o autor da revista nos fala, em contraste com a incredulidade dos seus apóstolos, inclusive, aqui a gente vai encontrar já muita fé desse povo que é tido ali como pessoas anônimas, pessoas que não são conhecidas, pessoas mas que exercem uma fé enorme em Cristo. E olha a diferença do que Jesus não conseguiu fazer lá na sua cidade natal, sua cidade de Nazaré, porque a incredulidade daquele povo impediu que ele realizasse os grandes milagres. E agora nessa nova cidade que ele chega, nas planícies férteis de Genezaré que ele chega, aquele povo demonstra uma fé enorme em Jesus. E essa fé é justamente o que vai fazer com que aconteçam grandes milagres naquele lugar. Então a gente vê um contraste muito grande. Inclusive ele vai dizer que é o contraste entre a fé dos que estavam ali no círculo de Jesus, no círculo mais próximo de Jesus, que eram os seus discípulos, a falta de fé, a incredulidade dos seus discípulos, que nós acabamos de ver, agora vai entrar em contraste com esse povo, que é um povo anônimo, um povo desconhecido, mas que tem uma fé muito grande, vai ver as grandes coisas que vai acontecer, os milagres que vão ser feitos ali naquele lugar. Então a fé, sim, a gente vê que em todas as histórias que a gente veio estudando até agora, o que vai fazer a diferença é a fé da pessoa. Vai em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então a fé é o que vai impulsionar a ação do milagre, a ação de Jesus através daquele milagre que vai acontecer. Não é que nós estamos limitando Jesus através da nossa incredulidade, mas a fé, ela vai operar juntamente com o poder de Deus para operar um milagre. Se nós não tivemos fé, nós vimos o que aconteceu em Nazaré. O povo não tinha fé, o povo foi incrédulo, não creu em Jesus, não aceitou a mensagem e assim automaticamente não aceitou os milagres. Então nós precisamos exercitar a nossa fé, porque nós sejamos que nesse povo de Genezaré, que tinha uma fé muito grande, e aquela fé juntamente, aquela fé era uma resposta, aqueles milagres eram uma resposta à fé daquele povo. Então nós precisamos também exercitar a nossa fé para que os milagres cheguem até a nossa vida. E não adianta apenas você estar ali no círculo, mas próximo de Jesus, como estavam os discípulos, e não tinham fé, ainda não confiavam, ainda não acreditavam verdadeiramente em Jesus, que ele era o Filho de Deus, o Messias. Nós precisamos exercitar a nossa fé e crer e agir como quem realmente acredita verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, que ele pode todas as coisas, que ele está no controle de todas as coisas. E exercitando a nossa fé, nós vamos seguir avante. E assim nós ficamos por aqui, mais uma lição maravilhosa do livro de Marcos. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever e pedir a ajuda do doce Espírito Santo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!